São Caetano do Sul, um dos melhores IDH do Brasil. Estamos na Avenida Goiás, uma das avenidas mais importantes desta cidade, numa loja bacana. É uma loja especializada em carros de luxo, carros importados. Olha só, esta Porsche aqui custa R$390 mil esse carro, tá vendo aí, né? É uma loja com muitos carros deste tipo, carros de luxo. Por quê? Você vai saber agora. Está no ar, Ideias para um Brasil Melhor. Ideias para um Brasil Melhor. 12 de outubro, Dia das Crianças. Dia perfeito para ideias para um Brasil melhor, porque afinal nós trabalhamos para as crianças, para que elas tenham um Brasil melhor. Do meu lado tá aí, ó, Tony Stark, o Homem de Ferro. Do outro lado, Bruce Wayne, o Batman. Os dois mais ricos super-heróis dos quadrinhos do cinema, um super sucesso. Estou entre esses milionários para tratar do mercado de luxo, para ser mais exato, do imposto do luxo. Imposto. Ninguém gosta dessa palavra, né? Mas antes, duas considerações em relação aos programas anteriores. Uma delas em relação ao nosso contato, olha aí. Tá vendo aí? Pois é, você pode escrever pra gente. Coloque no assunto Ideias para um Brasil Melhor. E uma das mensagens que recebemos diz da dificuldade. Acha difícil que um bilionário se importe com nossos irmãos brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza. Bem, nosso papel aqui é dar a ideia, né? E vamos divulgar. Quem sabe chega para um executivo, chega para um deles que está aí naquele encontro do golfe, passeando de jatinho, aquele encontro em outro país, numa ilha, enfim. E quem sabe, né? Eles acatem a ideia, sejam sensíveis a isso, sabendo que apenas com o rendimento deles eles conseguem acabar com a miséria no Brasil. Bom, é nosso papel. Um dos nossos lemas é fé. A outra consideração é em relação a um dado errado dado no último programa. Não são 800 estagiários, e sim 8.000 estagiários necessários. Perdoe. Mas isso não invalida em nada a ideia, viu? Porque a folha de pagamento, com esses 8.000 estagiários, vai para menos de 30 milhões de reais. Então você se lembra, eram 680 milhões necessários para que cada brasileiro receba R$85 por mês, mais os 30 milhões são 710 milhões de reais, portanto, abaixo daqueles 900 milhões que um só dos bilionários recebe por mês com o rendimento do seu patrimônio. Imagine então se os 43 bilionários da Forbes participam desta ideia. Fica muito, muito mais fácil ainda, não é? Bem, o programa de hoje fala sobre mercado de luxo e imposto de luxo. O mercado de luxo movimenta 12 bilhões de reais no Brasil, segundo uma companhia, deixa eu ver aqui o nome dela, segundo a Bain & Company. 12 bilhões de reais são movimentados em luxo e alto luxo aqui no Brasil. E quando a gente fala de luxo, não estamos falando da classe A e B não, viu? A classe A e B são 60 milhões de brasileiros, isso é muito bom, mas nós estamos falando daqueles realmente muito ricos. Dá mais ou menos aí em torno de 1% do povo brasileiro, e é bastante gente. 1% da nossa população dá mais de 2 milhões de brasileiros que são muito ricos e que consomem os produtos de luxo. O mercado de luxo cresceu em 2016 13%, segundo a FEComércio. E segundo a FGV, portanto duas entidades aí que merecem a nossa consideração, crescerá 25% em 2017. Plena crise, o mercado de luxo crescendo 25%. Então a gente está falando aí, como na introdução do programa, né? Você viu aquela Porsche, R$390 mil para um carro. É bastante, né? Um automóvel, R$390 mil. Mas tem muito mais caros, viu? Se você dá uma olhada na internet, pesquisar o mercado de automóveis, aqueles que estão à venda, os usados, você vai encontrar aí carros de 1, 2, 3, acima de 4 milhões de reais. E se está vendendo, tem quem compre, tem mercado para isso. Então qual é a nossa sugestão? É evidente que ela não fica restrita a carros. Estamos falando de joias. A gente teve um escândalo aí recente, não é? Aquela senhora com o seu marido que agora está preso. Uma joia que eles comemoraram acima de 800 mil reais. Depois ela trocou essa joia de 800 mil por uma de mais de 1 milhão e ela tem várias
dessas joias, né? Nada contra, gente. No caso deles, foi de forma ilícita, mas tem gente comprando joias, carros, suas casas, seus barcos, fazendo suas viagens, etc., com dinheiro lícito, que foi adquirida de forma honesta ou herdada de forma honesta, não é? Então, o que a gente propõe é um imposto maior nesse tipo de produto. Imagina, tem uma senhora que compra uma bolsa de 100, 200 reais, 300 reais, e tem senhoras que compram bolsas de 12 mil, 20 mil reais. Então as joias de mais de 1 milhão, as bolsas de mais de 10 mil reais, os carros de mais de 300 mil reais, enfim, são produtos, né? A gente viu agora um executivo do esporte aí sendo preso. O repórter disse que a casa dele vale mais de 40 milhões de reais, então tá aí o imóvel, também pode ser objeto desse tipo de imposto. As transações financeiras, então, ao invés de ficar pensando na volta da CPMF, na volta do imposto do cheque, ou então aquela redução de 10 reais no salário mínimo para economizar quanto para o país? 3 bilhões. Tá aí, ó. 25% de imposto no mercado de alto luxo ou no mercado que movimenta 12 bilhões, faz a conta. 25% de 12 bilhões, 3 bilhões de reais. E não precisa mexer no salário mínimo de ninguém. É bom mexer com quem tem, não é isso? E é claro que o rico, infelizmente, não vai gostar muito disso, né? É incrível, porque ele não se preocupa muito num prato de macarrão que custa 600 reais, numa garrafa de vinho que custa 12 mil reais. Aí ele não se importa. Ah, quanto custa o vinho? 20 mil? Pode trazer. Quanto é o macarrão? 600, 800 reais? Pode trazer o prato. Agora, se falar que nisso está embutido aí 25% de imposto, é capaz dele ficar bravo. Não faz sentido, né? Então, se a gente tiver a consciência de que esse imposto aumentado vai para diminuir a carência daqueles que mais precisam, eu tenho certeza que teremos um outro olhar sobre isso. Agora, como é que vai funcionar tudo isso? Fica de olho no próximo programa Ideias para um Brasil Melhor. Graça, paz, fé, esperança, amor. Tchau! Ideias para um Brasil melhor.